Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rui Lima de Matemática, da Academia Fernandinho Beltrão, e estas são as aulas de Matemática Plus. Este é o segundo momento de probabilidade, em que iremos tratar sobre a união de dois eventos. Observa, quando tivermos um espaço amostral associado a um experimento aleatório, que é o conjunto de todas as possíveis ocorrências de um experimento aleatório, e tivermos dois subconjuntos desse espaço amostral, que são os chamados eventos, nós estamos interessados em encontrar uma expressão para a probabilidade da união desses dois eventos, a probabilidade de A união B. O que deveremos fazer? Olha, nós conhecemos da teoria de conjuntos o número de elementos da união de dois conjuntos A e B. Vê o que é que nós vamos ter aqui. Se nós estamos interessados em encontrar a união entre A e B, se eu pegar o número de elementos de A, eu já preenchi este diagrama. Então eu vou colocar aqui, ó, o número de elementos de A. Mas eu preciso colocar essa outra parte. Se eu acrescentar, por exemplo, o número de elementos de B, se eu acrescentar a quantidade de elementos de B, nós vamos ter o seguinte: há uma sobreposição. Essa região que nós vamos falar agora um pouco sobre ela, que é a chamada A interseção B, a interseção é o que é comum aos dois, ela foi contada duas vezes. Então, esse é o chamado princípio da inclusão e exclusão. Nós queremos contar um todo, no caso a união, e dividimos em partes. Então, quando eu somei A com B, a quantidade de elementos de A com a quantidade de elementos de B, essa região comum, ela foi somada duas vezes. O número de elementos dela foi contado duas vezes. Então, se foi contado duas vezes, eu preciso retirar uma única vez. Se eu tivesse contado, Rui, três vezes, eu precisava retirar duas vezes. Esse excesso é o que a gente precisa retirar. Então, aqui nós precisamos retirar a interseção de A e B. Isso é o que nós chamamos de princípio da inclusão e da exclusão para dois conjuntos. Mas nós estamos interessados em encontrar a probabilidade da união de dois conjuntos. Então eu quero a probabilidade de A união B. Se nós pegarmos isso aqui e dividirmos pelo número de elementos do nosso espaço amostral, nós iremos ficar exatamente com a probabilidade. Porque lembra que probabilidade é aquilo que eu quero pelo todo. Então aqui a gente vai ficar com o seguinte: probabilidade de A união B vai ser igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção B. Essa é a expressão da probabilidade da união de dois eventos, ou seja, dois subconjuntos do espaço amostral. Então, o que foi que nós encontramos agora? A probabilidade, a probabilidade da união de dois eventos, da união de dois eventos A e B associados a um mesmo espaço amostral. Essa união vai ser a probabilidade de estar em A mais a probabilidade de estar em B menos a probabilidade de estar em A e em B ao mesmo tempo. Rui, se tivéssemos três eventos associados a um mesmo espaço amostral, nós teríamos uma expressão para a probabilidade da união
desses 3 eventos? Sim. E como é que seria essa expressão? Seria a probabilidade de A mais a probabilidade de B mais a probabilidade de C. Aí agora, vê o que é que a gente vai fazer. Existem partes desse diagrama que foram contadas 2 vezes e existe uma parte, uma região, que foi contada 3 vezes, que no caso é essa região aqui. Olha, se nós colocamos A e colocamos B, a interseção de A e B foi colocada 2 vezes, então eu já vou retirar A interseção B. Se colocamos A e colocamos C, a interseção de A e C também foi colocada 2 vezes. Então, eu vou ter que retirar uma única vez a interseção entre A e C. E se colocamos B e colocamos C, a interseção entre B e C também foi contada o quê? 2 vezes. Agora, olha para aqui. Eu coloquei A, eu coloquei B, eu coloquei C. Quando a gente coloca A, coloca B e coloca C, a interseção entre A, B e C, ela foi colocada quantas vezes? 3 vezes. Não é verdade? Porque ela está em A, está em B e está em C. Mas quando a gente retira, não pode esquecer disso. Quando retiramos a interseção B é toda essa região. Então, nós conseguimos retirar também a interseção uma vez, dos 3 uma vez. Quando retiramos a interseção C, também conseguimos retirar a interseção que dos 3 uma outra vez. E quando retiramos B interseção C, nós retiramos a interseção dos 3 vezes. Porque quando eu coloco A, coloquei a interseção dos 3. Quando eu coloco B, eu coloquei a interseção dos 3 também. E quando eu coloco C, eu coloquei a interseção dos 3. Mas quando eu retiro a interseção de A e B, saiu a interseção de A, B e C. Quando eu retiro a interseção de A e C, também saiu a interseção de quem? De A, B e C. E quando eu retiro a interseção de B e C, também eu retirei essa região, também retirei. Então é como se aquela interseção dos 3, ela estivesse em branco, aquela região ali. Coloquei 3 vezes e retirei 3 vezes. Então eu preciso acrescentar a interseção dos 3. Esse é o princípio da inclusão e exclusão aplicado à probabilidade para 3 conjuntos. Como é que vai ser, Rui? Nós vamos somar 3 eventos, né? Eventos são subconjuntos do espaço amostral. Como é que vai ser? Nós vamos somar as probabilidades individuais, vamos retirar as probabilidades 2 a 2, na verdade, das interseções 2 a 2, e vamos somar a interseção dos 3. Isso aqui é para 3 eventos A, B e C, claro que associados ao mesmo espaço amostral. Claro que associados ao mesmo espaço amostral. Então, essa é a união de eventos, que se baseia nesse princípio, o princípio da inclusão e exclusão, que é tão importante na matemática. Agora, nós vamos ter o seguinte. Eu queria falar para vocês desse conectivo ou. Olha, desde quando se estuda conjuntos, isso também está muito associado à linguagem da lógica matemática, ou em matemática, ele não quer dizer soma, ou em matemática, ele pode até ser soma, mas ou quer dizer união. E I, o conectivo I, está associado à interseção. Vamos trabalhar isso aqui. Ver o que é que nós temos. 20 pessoas são médicas e engenheiras.
elas devem ser simultaneamente médicas e engenheiras ao mesmo tempo. 20 pessoas são médicas ou engenheiras. Elas podem ser somente médicas, somente engenheiras e podem ser médicas e engenheiras ao mesmo tempo. Ou seja, o conectivo ou está associado à operação de união entre dois conjuntos, no caso da probabilidade, dois eventos. O conectivo e está associado à interseção de dois conjuntos, da simultaneidade de que os dois eventos ocorram simultaneamente. Mas agora nós vamos falar daquele ou excludente. Aquele ou que você normalmente usa assim. O ou que uma possibilidade exclui a outra. Como é que seria esse ou excludente? E o ou excludente? O ou excludente é um caso particular do ou que a gente já aprendeu, que nós aprendemos que a probabilidade de ocorrer A união B, né, vai ser a probabilidade de ocorrer A mais a probabilidade de ocorrer B menos a probabilidade de ocorrer A interseção B. Não foi isso que a gente aprendeu agora? Mas se jogarmos para essa linguagem dos conectivos e ou, nós poderemos dizer que a probabilidade de ocorrer A ou B vai ser a probabilidade de ocorrer A mais a probabilidade de ocorrer B menos a probabilidade de ocorrer A e B ao mesmo tempo. Então, se liga nessa relação que é tão importante. O ou é assim. Vamos discutir um pouquinho essa questão do ou. Rui, 20 pessoas são loiras ou altas. Então, quem for loiro, está ali. Se a pessoa for loira, está ali. Se a pessoa for alta, também está ali. Mas se eu acrescentar as pessoas de um grupo que são loiras e as pessoas de um grupo que são altas, eu vou estar contando, se existir, aquelas pessoas que são louras e altas duas vezes. Então eu teria que retirar uma única vez. Então a probabilidade, a gente não pode esquecer isso, que a probabilidade de se ocorrer A ou B vai ser sempre a probabilidade de ocorrer o que? A mais a probabilidade de ocorrer B, menos a probabilidade de ocorrer A e B ao mesmo tempo, que aqui representa a interseção entre A e B. Agora, quando a interseção B é vazia, os eventos são chamados, olha, se a interseção B é vazia, se os eventos não têm ocorrências em comum, A e B são ditos mutuamente excludentes. O que vem a ser mutuamente excludentes? É que a ocorrência de um não influencia na ocorrência do outro. Ou, desculpa, impede a ocorrência do outro. Um exemplo. Se você joga um dado numerado de 1 até 6 e você vai trabalhar com dois eventos. Um é que o resultado deve ser maior que 4 e outro que o resultado deve ser menor que 3. A ocorrência de ser maior que 4 vai excluir a possibilidade de ser o quê? Menor que 3. Então eles são mutuamente excludentes. A interseção deles é vazia, não é verdade? É como se eles, no mesmo espaço amostral, eles estivessem assim, separados, e não iriam apresentar elementos o quê? Em comum. Não iriam apresentar ocorrências em comum. Então esses são os eventos mutuamente excludentes. Em geral,
Nós, quando temos esse ou para eventos mutuamente excludentes, eventos desse tipo, a nossa probabilidade, essa nossa probabilidade de ocorrer A ou B, vai ficar a probabilidade de ocorrer A ou B, vai ser a probabilidade de ocorrer A mais a probabilidade de ocorrer B. Isso eu queria que você lembrasse que só vai valer quando A e B são mutuamente o que excludentes. Isso só é verdade, só podemos afirmar que a probabilidade de ocorrer A ou B é assim se a interseção de A e B é vazia, ou seja, se eles não têm elementos em comum. Então, esse ou que você entende assim, ou você está dentro ou você está fora, é um caso particular do ou de união. É quando essa interseção é vazia, quando eles não podem ocorrer ao mesmo tempo. Então, é muito comum usarmos no dia a dia o ou como sendo um mutuamente excludente, que a ocorrência de um exclui a possibilidade de ocorrência do outro. Mas o ou em matemática significa união. E esse ou que a gente usa no dia a dia de uma possibilidade excluir a outra é um caso particular onde essa probabilidade é zero, porque esse conjunto é vazio quando eles são mutuamente excludentes. Uma aplicação muito importante disso e que nos traz um resultado fenomenal e que a gente pode usar bastante é quando nós temos, por exemplo, um espaço amostral. Se nós tivermos num espaço amostral S, eu tenho aqui um espaço amostral S, e nós pegamos um evento como sendo subconjunto desse espaço amostral. A gente sabe que o evento é o subconjunto do espaço amostral. E os elementos, as ocorrências, na verdade, que estão no espaço amostral e que não estão nesse o que evento, é o complementar dele. Lembra que nós estudamos que quando a gente faz a união do evento com o seu complementar, vai dar todo o espaço amostral, que é chamado até de evento certo, que tem todas as possibilidades. E quando a gente faz a interseção, eles não têm elementos em comum, vai dar o vazio, que é o chamado evento impossível. Se aplicarmos o que a gente acabou de aprender, se calcularmos a probabilidade da união desses dois eventos, vai ser a probabilidade do espaço amostral. Mas, quando desenvolvemos aqui, a gente sabe que vai ser a probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo, que é o seu complementar, menos a probabilidade de ocorrer o primeiro e o segundo ao mesmo tempo. E aqui a probabilidade do espaço amostral é 1, é 100%. E esses eventos aqui, o evento e o seu complementar, eles são eventos mutuamente excludentes. Isso aqui é zero. Então chegamos a um resultado fenomenal. Esse resultado, apesar de muita gente conhecer, é um resultado muito importante, que é o seguinte: a probabilidade de ocorrer um evento mais a probabilidade de ocorrer o seu evento complementar, isso aqui é igual a 1. Essa é uma propriedade importante, porque às vezes é muito mais fácil nós encontrarmos a probabilidade do que a gente não quer do que a gente quer. E agora a gente pode usar assim: se a probabilidade do que eu quero é 1/3, do que eu não quero é 1 menos 1/3, ou seja, 2/3. Se a probabilidade de ocorrer algo é 10%, de não ocorrer é 90%. É a probabilidade do evento complementar. Então, a probabilidade de um evento
mas a probabilidade do seu complementar é 1, é 100%. Na sequência agora, nós vamos fazer questões sobre essa questão da união. Confere aqui comigo esses dois probleminhas. Em uma população humana, a probabilidade de um indivíduo ser mudo é estimada em 50 sobre 10 mil. Se nós deixarmos aqui o denominador 100, eu teria que excluir duas casas decimais. E para excluir essas duas casas decimais, nós dividiríamos por 100 aqui também. Seria 0,5%. Como aqui, ó, a probabilidade que aqui ele fala de ser mudo é 0,5%. De ser cego é 0,85%. E de ser mudo e cego é 0,06%. Olha o que ele diz, que nesse caso, ser mudo não exclui a possibilidade de ser cego. O que é que nós estudamos? Ou seja, os eventos mudo e cego não são mutuamente excludentes, não é verdade? Então ele quer, a pergunta dele é a seguinte: qual é a probabilidade de um indivíduo, ser mudo ou cego? A probabilidade de ser mudo ou cego, como é a probabilidade do ou? É a probabilidade de ocorrer o primeiro, mais a probabilidade de ocorrer o segundo, para dois conjuntos, menos a probabilidade de ocorrer o primeiro e o segundo ao mesmo tempo. Sendo que a probabilidade de ser mudo é 50 em 10 mil. A probabilidade de ser cego é 85 em 10 mil. E a probabilidade de ser mudo e cego ao mesmo tempo é 6 em 10 mil. Então, nós vamos ter 50, aqui, ó. Como é que nós vamos ficar aqui? Vamos ficar com o seguinte. 50 com 85 daria 135. 135 menos 6 daria 129 em 10 mil. 129 em 10 mil. Essa seria a probabilidade. E quando dividirmos por 10 mil, a gente tem que pegar aqui 4 casas decimais. Já tem 3, então vamos ficar com a resposta na letra A. Já na segunda questão, foi uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, que diz o seguinte: um adolescente vai a um parque de diversões, e esse parque de diversões, tendo prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4. O brinquedo está aqui na área 4, dentre essas áreas. O esquema ilustra o parque aí com localização e as 5 áreas aí, entrada. Suponha que, relativamente a cada ramificação, as opções existentes no percurso pelos caminhos têm iguais probabilidades de escolha. Rui, o que vem a ser isso? Se eu cheguei aqui e venho, eu tenho uma ramificação em 2. Se tem igual probabilidade, significa dizer que aqui é um meio e aqui também é um meio. Não é verdade? Então ele diz assim, ele quer que chegue até a área 4, aqui o objetivo dele. Ele vai passar necessariamente, passa por ela ou retorna. Nessas condições, a probabilidade dele chegar aonde ele quer chegar na área 4 sem passar por outras áreas. Então ele não pode entrar na área 1, na área 3, não vai passar por outras áreas. Observa que a gente aqui de início tem duas possibilidades. Ou você vai por aqui, ou você vai por aqui. E esse ou aqui é um ou excludente. Por que esse ou é excludente? Porque a ocorrência de um
e a ocorrência de outro do outro não podem dar simultaneamente. Então a gente pode somar essas probabilidades desses caminhos. Então eu vou pegar aqui, eu quero saber a probabilidade de eu chegar na área 4, sem passar pelas outras áreas. Quando eu sigo aqui, também há uma bifurcação, ou seja, existe um meio para chegar aqui e um meio para vir para aqui, para a área 3. E aqui, ó, você vai ter três possibilidades. Se você tem três possibilidades, essa probabilidade vai se dividir em três. Então seria um terço, um terço e um terço. Mas esse seria um possível caminho, não é verdade? Dele chegar e fazer isso aqui. Ele seguir esse caminho. Mas a gente observa que existe um segundo caminho. E qual é esse segundo caminho? Ele pode começar por aqui e vir até aqui. Sendo que aqui nós precisamos encontrar o seguinte, que quando chegar aqui vai dar um meio e um meio também de que isso ocorra. Se há um meio também e um meio de que isso ocorra, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o seguinte, que a probabilidade de chegar no 4, na área 4, vai ser o seguinte, ou ele vai por aqui, que seria um meio vezes o que, pessoal? Um meio vezes um meio vezes um terço, que é como se esse aqui fosse o caminho 1, vamos dizer assim, chamar isso do caminho 1, vezes um terço, caminho 1, ou, aí eu somo, na verdade, eu vou unir, ou então ele vai por esse caminho 2. Nesse caminho 2, nós teríamos o quê? Um meio vezes um meio. Isso aqui vai dar 1, aqui ó, se liga, vamos melhorar isso aqui, que isso aqui é um terço. Isso é um terço, beleza? Então seria 1 dozeavos mais um quarto. 1 dozeavos mais um quarto. Se eu tirar o MMC aqui, é 12. 12 dividido por 1 dá 12 por 12 dá 1, não é verdade? E 12 por 4 dá 3. Isso aqui vai dar, e 12 por 4 dá 3. Então vamos ter um quarto, e aqui ó, é um quarto, vamos ver essa continha aqui, né? Isso vai dar 1 dozeavos, porque vamos ter um meio, pegou para cá, um meio vezes um terço, 1 dozeavos. E agora, aqui, um meio, que ele tem que pegar para cá, e quando chegar aqui, opa, faltou o outro meio aqui, ó, faltou um outro meio. Então, na realidade aqui, ó, porque seria um meio aqui, não, só seria um meio e um meio. Então, o que é que nós teríamos aqui? Vamos ver aqui direitinho o que foi que aconteceu. Vê, ó, nós vamos ter aqui, para pegar para aqui um meio, pegou para aqui um meio, pegou para aqui um terço. Aqui um meio, mas ele teria essa possibilidade aqui, né, de bifurcar aqui também, de ele tem que pegar esse caminho e aqui, então teria um outro meio ali. Então, na realidade, aqui, ó, seria um oitavo. Então, o MMC aqui é 24. Então, se o MMC aqui é 24, então nós vamos ter 24 dividido por 12 dá 2. 24 por 8 dá 3. Aí daria 5, 24 avos, cuja resposta estava na letra C. Então vamos dar uma recapituladazinha aqui nesse tipo de problema. Rui, o que foi que aconteceu? Você tinha a área 1, vinha aqui assim, aí teria uma outra aqui, na verdade, e ele seguia, poderia ir para 3 para chegar na área 4.
Aqui ele tinha essa possibilidade e aqui ainda ele tinha outras 3 possibilidades para chegar na 4. Então, se a gente faz isso, olha o que é que a gente vai ter. Aqui seria 1/2, na verdade. Aí aqui teria 1/2, 1/2. Aqui seria 1/3, 1/3, 1/3 de seguir para aqui. Então, aqui teria 1/2 para chegar aqui, 1/2 e 1/2, na verdade. E aqui também teria 1/2 e 1/2 para chegar aqui. Então, no caminho 1, no caminho 1 e no caminho 2, que nós escrevemos aí esses 2 caminhos. Então, aqui seria, olha o que é que a gente teria para chegar aqui na área 4, sem passar por outra área. Seria 1/2, 1/2 e 1/3. Mas nesse caso aqui seria o quê? 1/2 para pegar aqui para baixo em direção a essa região, 1/2 aqui para seguir e não entrar naquela área, e agora 1/2 também. Então, nós ficamos com 1/12 mais 1/8. O MMC é 24, 24 aqui dá 2 e aqui dá 3. Então, daria 5/24. Nós teríamos 5/24. Deixa eu aumentar aqui direitinho, que nós vamos ter essa situação, que seria o quê? 5/24. Ok, tranquilos. Agora, observa o que nós vamos falar aqui na sequência. Nós já aprendemos eventos mutuamente excludentes. A união de eventos, né? Probabilidade de ocorrer A ou B, probabilidade de ocorrer A, mais a probabilidade de ocorrer B, menos a probabilidade de ocorrer A e B ao mesmo tempo. E agora nós vamos aprender a chamada probabilidade condicional. Imagina que você tem um grupo de pessoas e você quer saber qual é a probabilidade entre as mulheres de uma delas usar óculos. Então você não precisa usar todas as pessoas. O seu espaço amostral ele vai ficar reduzido ali entre essas mulheres. Então, se liga aqui, essa condição é como se desse um novo espaço amostral para a gente. Então, nós temos o seguinte, ó, vê esse problema aqui bem legal. No lançamento de um dado numerado de 1 a 6, qual é a probabilidade do resultado ser ímpar? Ser ímpar. Qual é a probabilidade do resultado ser ímpar? Se o mesmo é diferente de 1. Qual é a probabilidade do resultado ser ímpar se o mesmo é diferente de 1? Veja, quando lançamos um dado, nós temos um espaço amostral associado. Esse espaço amostral seria numerado de 1 até 6, 1, 2, 3, 4, 5 ou o quê? 6. Nós teríamos essas 6 possibilidades. Mas a questão falou que o resultado não pode ser 1. Então, qual seria a probabilidade de ser ímpar condicionada a ser diferente de 1? É assim, qual é a probabilidade de ser ímpar, sabendo que não pode mais ser 1? Nós agora não ficamos com mais 6 casos possíveis, porque nós excluímos um caso, que era qual? 1. E também nós não temos agora 3 casos que são ímpares mais, porque nós excluímos 1. O 1 não faz parte, o 1 não pode ocorrer. Então seria 2 em 5. Olha esse outro exemplo. Observe os dados da tabela. Você olha essa tabelinha, você vê que tem homem, mulher, total de pessoas. Pessoas maiores de idade, menores de idade, total de pessoas. Homens maiores de idade, homens menores de idade e o total de homens. Mulheres maiores, mulheres menores, total de mulheres. Total de pessoas. Total de pessoas que são maiores, 150. Total de pessoas que são menores.
Ele pergunta o seguinte: qual a probabilidade de uma pessoa qualquer, de uma pessoa qualquer, de uma pessoa, olha, é entre as pessoas, então o meu todo é 200. Qual é a probabilidade dentre dessas 200 pessoas ser uma mulher menor de idade? Então seria 20 em 200, ou seja, 10%, um décimo. Mas qual é a probabilidade de uma mulher? Se eu perguntei a probabilidade de uma mulher, eu criei uma condição, eu restringi o meu total de pessoas entre as mulheres. Então aqui, ó, nós criamos uma condição. Então, nessa condição, qual é a probabilidade entre as mulheres de ser menor de idade? Aí eu vou fazer quantas mulheres existem? 100. E entre as mulheres, 20 são menores de idade. Então, quando eu digo qual a probabilidade de uma mulher, entre as mulheres, qual a probabilidade de ser menor de idade, eu restringi o meu espaço amostral. Eu não tenho mais 200 pessoas, eu só tenho 100 agora. Então, em geral, a probabilidade de A condicionada a B, inclusive a gente fala até assim, é a probabilidade de ocorrer A sabendo que o evento B já ocorreu. É a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. Por quê? Esse B, que tem que ser diferente de zero a sua probabilidade, ele não pode ser um evento impossível. Esse B, ele vai te dar a condição. B é a condição. B, ele vai restringir o teu espaço amostral. Então, você não precisa usar muito isso. Isso vai ser importante para a gente chegar até um resultado. Mas se liga que a probabilidade condicional, ela restringe o teu espaço amostral. Mas agora, nós podemos dar sequência, fazendo exercícios sobre isso. E vamos começar com uma questão que foi do Enem. Acompanhe aqui comigo. Para verificar e analisar o grau de eficiência de um teste que poderia ajudar no retrocesso de uma doença numa comunidade, uma equipe de biólogos aplicou em um grupo de 500 ratos para detectar a presença dessa doença. Porém, o teste não é totalmente eficaz. Existem ratos saudáveis com resultados positivos. E isso é o chamado falso positivo, que acontece aí nos exames. Você não tem a doença, você é saudável, mas o seu resultado deu negativo, deu positivo. Porque se você não tem, é natural que ele dê o quê? Negativo. Mas se ele der positivo, é chamado falso positivo. Assim também como existe o falso negativo. Você tem a doença e teu resultado deu negativo. Agora, vê o que é que nós temos aqui. 100 ratos possuem a doença. 20 são saudáveis com resultado positivo e 40 ratos são doentes com resultado negativo. Ou seja, 20 são falso positivo e 40 são falso negativo. Então ele quer saber o seguinte: um rato foi escolhido ao acaso e seu resultado deu negativo. Então ele colocou uma condição. Qual foi a condição? Entre os ratos que têm o resultado negativo, qual é a probabilidade dele ser saudável? Então a pergunta dele é a seguinte: qual é a probabilidade dele ser saudável, condicionado a ter resultado negativo? Condicionado a ter o resultado negativo. Então nós queremos saber essa probabilidade. Então vamos lá. Vê, sempre que nós tivermos situações mutuamente excludentes,
É muito bom o chamado diagrama de árvore. Homem, mulher, saudável ou não, doente ou não. Então vamos fazer um diagrama de árvore aqui. Eu tinha quantos ratos? Nós temos 500 ratos. Não é verdade? Então ele disse o seguinte, ó, para detectar a presença. Porém, o teste é totalmente equivocado. Sabe-se que ainda 100 ratos possuem a doença. Então, ó, 100 estão o quê? Doentes. 100 estão doentes. Se 100 estão doentes, significa dizer que o restante é o quê? Saudável. 500 menos 100, você vai ter 400 que são o quê? Saudáveis. 400 são saudáveis. 400 ratos são saudáveis. Mas desses 100, tem alguns que têm resultado positivo e outros que têm resultado negativo. Se você está doente, 20 são saudáveis, 40 são doentes com resultado negativo. É o falso negativo, porque se está doente era para ter dado positivo. Então 60 deu positivo. Agora, aqui, ó, desses 400, você observa o seguinte, que 20 são saudáveis com resultado positivo. É o falso positivo e o falso negativo. Então, 380 são negativos. Então, entre os que têm resultado negativo, quantos têm resultado negativo? 40 que estão doentes e 380 que o quê? Que são saudáveis. Qual é a probabilidade dele ser saudável? É essa daqui. Ou seja, a probabilidade aí seria 380 em 420. 380 em 420. Que dá para simplificar, na verdade, esse zero. E dá ainda para simplificar por 2. Por 2 vai dar 19 sobre 21. Por 2 deu 19 sobre 21, cuja resposta está na letra C. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos recapitular. 500 ratos, 100 são doentes, 400 são saudáveis. Entre os 100 doentes, tem 40 com resultado que é negativo, é o falso negativo, então 60 positivo. E entre os 400 saudáveis, tem 20 com resultado positivo, é o falso positivo. Então ele está interessado entre esses que têm resultados negativos, qual é a probabilidade de ser saudável? Entre os 420 com resultados negativos, qual é a probabilidade dele ser saudável? Cuja resposta é a letra C. Agora nós vamos fazer mais uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, que ele fala no seguinte: em um laboratório está desenvolvendo um teste rápido para detectar a presença de um vírus na saliva. Para conhecer a acurácia do teste, é necessário avaliá-lo em indivíduos sabidamente doentes e nos sadios. Você sabe que está doente, sabe que está sadio. Aí ele disse assim: a acurácia do teste é dada pela capacidade de reconhecer os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos. A probabilidade de um teste reconhecer os verdadeiros negativos é denominada especificidade, definida pela probabilidade, olha como ela é definida, pela probabilidade de um teste regular resultado negativo, sabendo que o indivíduo é sadio. Então, isso é que é importante. Essa, sabendo que ele é sadio, é a chamada condição. Essa é a condição. Então, ele está interessado no seguinte:
qual é a probabilidade de dar negativo, qual é a probabilidade de dar negativo, sabendo que o indivíduo é sadio. Entre os que são sadios, qual é a probabilidade dele dar negativo? Quando olhamos aqui, os sadios representam 90. Os sadios representam 90. Mas para ele dar negativo é 80, não é verdade? Olha, a probabilidade do teste reconhecer os verdadeiros negativos é a especificidade definida pela probabilidade do resultado ser negativo, dado que o indivíduo é sadio. Então, entre os sadios, que são 90, qual é a probabilidade dele realmente não ter o teste, confirmar que ele é sadio? Essa probabilidade, quando dividirmos aí 80 por 90, é o mesmo que a gente simplificar quanto por quanto. É o mesmo que a gente simplificar 8 por 9. E se a gente simplifica 8 por 9, isso vai dar 0,89 aproximadamente, ou seja, 89% de ter essa especificidade, né, que é a probabilidade definida como o indivíduo ter um resultado negativo sabendo que ele é sadio. Confirmar o verdadeiro negativo. Na quinta questão, que foi uma questão do Enem 2013, bem legal, que diz assim: numa escola com 1.200 alunos, vamos ampliar aqui para que você veja melhor, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento de duas línguas, não é verdade? Sobre o conhecimento de duas línguas estrangeiras, o inglês e o espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 alunos falam espanhol e 300 não falam nenhum desses idiomas aí. Escolhendo ao acaso um aluno, qual é a probabilidade, sabendo que ele não fala inglês? Então, essa foi a minha condição. Qual é a minha condição? É não falar inglês. Entre os que não falam inglês, qual é a probabilidade dele falar espanhol? Observa no seguinte: existem aqueles alunos que não falam inglês, eles não podem falar espanhol, e também, ou também o que? Podem falar espanhol. Então, existem esses dois tipos de alunos que não falam inglês. Nessa questão, nós vamos usar aqui um diagrama. E esse diagrama não pode ser um diagrama de árvore. A gente vai usar aqui um diagrama de Venn, que é o diagrama de Venn que aparece essas situações, eles não são mutuamente excludentes, não é verdade? Então a gente vai ter aqui. Para começar, nós precisamos, para preencher esse diagrama, vamos dizer que esse primeiro conjunto são os alunos que falam inglês e esse segundo conjunto são os alunos que falam espanhol. Então aqui eu vou dizer que tem X alunos. Do lado de fora nós temos 300, que são aqueles que não falam nada disso. São aqueles que não falam nada disso. Então nós vamos ter o seguinte, olha o que é que a gente vai ter. 600 falam inglês, então aqui eu posso dizer que é 600 menos X, porque já tinha aqui. 500 falam espanhol, então aqui são 500 menos X. Quando somarmos todas as regiões, as quantidades aqui, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter um total de 1.200 alunos. Então você vai fazer 600 menos X, mais, vamos colocar aqui um pouquinho embaixo, não é melhor? Esquece isso aqui. Então 600 menos X, mais quanto? X, mais 500 menos X, mais 300, isso vai ter que dar 1.200. Isso vai ter que dar 1.200. Mas dá para a gente simplificar aqui.
não é verdade? Então a gente vai ter 1.100 com 300 vai dar 1.400 menos x, isso é igual a 1.200. Então chegamos que x é 200. Se x é 200, como é que ficou o nosso diagrama de Venn? Vamos repeti-lo aqui, ó. Como é que ficou o nosso diagrama de Venn? O nosso diagrama de Venn ficou: aqui são os que falam inglês, aqui são os que falam espanhol. Aqui são os que falam espanhol. 200 falam as duas ao mesmo tempo, inglês e espanhol, que é a interseção. Se inglês são 600 e já tem 200, então tem 400 que falam somente inglês. 500 menos 200 vai dar 300 que falam somente espanhol. E aqui tem 300. Então a pergunta dele é: entre os que não falam inglês, quem é que não fala inglês? Entre os que não falam inglês, nós vamos ter o seguinte: temos 300 que são os que falam espanhol e outros 300 que não falam nem inglês e não falam também espanhol. Não falam inglês nem espanhol, ou seja, 600. Então, quando falamos entre os que não falam inglês, a gente sabe que existe um público de 600 alunos que não falam o que? Inglês. Entre esses 600 alunos que não falam inglês, qual é a probabilidade dele falar espanhol? Então ele quer saber a probabilidade condicional dele falar espanhol, dado que ele não fala inglês. Dado que ele não fala inglês. Ou seja, essa probabilidade é quanto? 300 num total de quanto? De 600. Ou seja, é um meio cuja resposta está na letra A. Então, nós trabalhamos aí nessa aula a união de eventos que, quando você faz a probabilidade A união B, é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção B. A probabilidade de A ou B só é a probabilidade de A mais a probabilidade de B se os eventos são mutuamente excludentes, ou seja, se a ocorrência de um impede a ocorrência do outro, e principalmente a probabilidade condicional, que vai restringir o nosso espaço amostral. São fundamentais para qualquer processo. Você vê que a gente está fazendo muitas questões do Enem. Esse é o nosso segundo vídeo de probabilidade. Tudo bem mastigadinho para você aprender.